Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal da ITS e hoje eu trouxe aqui uma planificação para vocês chamada de cotovelo a 45 graus ou derivação a 45 graus. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como utiliza o método por cálculo. Então a gente vai fazer toda a parte de trigonometria para que você consiga planificar o mais rápido aí na sua empresa, beleza? Mas antes de a gente começar, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas. E não se esquece, o nosso livro de traçagem de caldeiraria está quase liberado. Você vai encontrar o nosso livro no link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E com certeza você vai ficar impressionado de como que ficou esse material, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Aqui a gente tem o nosso desenho, a nossa projeção. E eu vou passar algumas informações aqui para a gente conseguir fazer essa derivação no ângulo de 45 graus utilizando o método por cálculo. Então quais são as informações que nós temos aqui? A nossa derivação ela vai ter um ângulo de 45 graus, tudo bem? Então ela vai sair aqui com um ângulo de 45. Lembrando, se aqui a gente tem uma derivação a 45, a nossa planificação aqui ela vai ter 22 graus e meio. Então o corte vai ter 22 graus e meio, tanto nesse tubo, tanto nesse. Quando eu juntar os dois, eu tenho um ângulo de 45 graus, ok? Aqui a gente tem um diâmetro que eu vou chamar de A, que é de 80 milímetros. O nosso raio, que a gente vai chamar de B, é de 40, né? Porque é a metade do 80. Então eu vou colocar aqui 40 milímetros. Nós teremos uma altura aqui que eu vou chamar de 40 milímetros também. Então, nossa altura é de 40 milímetros. Essa altura aqui vocês podem colocar o valor que vocês acharem melhor. E aqui a gente vai definir essas medidas, porque agora a gente precisa achar essas medidas para poder fazer a planificação. Então a gente vai estar saindo do ângulo de 180, do ângulo de 150, do 120, tá? Lembrando que eu fiz esse desenho aqui para vocês entenderem passo a passo o que eu vou estar executando, mas não necessariamente precisaria fazer esse desenho, só precisaria dessas informações aqui para poder conseguir fazer a planificação, ok? A fórmula que a gente vai utilizar para fazer a planificação será essa daqui, ó. Então a gente vai utilizar E seria a nossa altura, igual a H, que é essa altura aqui de 40 milímetros, mais, abre parênteses, eu vou usar B como referência, que é o raio, menos cosseno de 0,0 vezes B novamente, ok? Fechou, parênteses, vezes, vou jogar aqui para baixo porque não dá para escrever mais aqui em cima, vezes tangente, abre parênteses, de 45 dividido por 2. Então é essa fórmula aqui que nós iremos utilizar para fazer a execução da planificação. Então vou mostrar aqui passo a passo para vocês como encontrar a medida de cada ângulo desse utilizando essa fórmula aqui. Então agora eu vou fazer toda a projeção nessa folha aqui dos cálculos para vocês verem como que vai ficar. Então vamos lá, vamos seguir esse método aqui que a gente acabou de fazer. Então seguindo essa fórmula a gente vai ter aqui, ó, que E é igual. Qual é o nosso H? Nosso H é 40 milímetros aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, 40 milímetros. Mais, qual é o nosso B? O nosso B é 40 milímetros também. Menos, cosseno de qual ângulo? É 0,0? O nosso primeiro dado aqui vai ser esse daqui, que é o ângulo de 0,0, que a gente já sabe que é o ângulo de 40, né? Que é a medida de 40, mas vamos ver se a gente consegue encontrar essa medida. Então a gente vai pegar o ângulo aqui, que é o ângulo de 0,0, vamos acrescentar aqui no cosseno, vezes, qual é o nosso B? 40 milímetros, que é dado aqui em cima, abre parênteses, vezes tangente, abre parênteses, de 45 dividido por 2. Lembrando que esse 45 que está aqui é com relação a esse ângulo. Se vocês mudarem o ângulo, for para ângulo de 30 graus, 60, aí vocês precisam mudar aqui, tá bom? Então a gente tem aqui 45 dividido por 2, ok? Então, executando o cálculo,
ficaria exatamente assim no ângulo de 0, 0. 40 mais, abre parênteses, 40 menos cosseno de 0, 0 vezes 40. Fecha parênteses, vezes tangente, abre parênteses, de 45 dividido por 2, fecha parênteses. Então ali ó, a gente tem um valor de 40. Então a gente vai colocar aqui que o nosso ângulo de 0, 0, a gente tem um valor de 40 milímetros, ok? Então a gente vai detalhar que nosso ângulo de 0, 0, que é o que a gente usou aqui, tem 40 milímetros. Vamos fazer de novo utilizando esse mesmo método de cálculo. Então vamos lá, o nosso E, vou reproduzir de novo só para vocês entenderem. O nosso E, qual é a nossa altura do H? 40 milímetros, mais, abre parênteses, qual é o nosso B? 40 milímetros, menos cosseno. Qual é o ângulo que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando com esse ângulo aqui, ó. A gente não começou com 0, 0, agora é com 30 graus. Então vou vir aqui, ó, 30 graus, vezes 40, fecha parênteses, vezes tangente do ângulo de 45 dividido por 2, ok? Então é esse dado que a gente vai colocar para achar agora o nosso valor de E. A gente achou do 0, 0, agora a gente vai achar do ângulo de 30 graus, que seria esse ângulo aqui, ó. Eu precisaria fazer de novo o cálculo? Caso vocês quiserem fazer, vocês podem. Se não, eu venho aqui na nossa calculadora mesmo, e aonde tem só o ângulo de 0, 0, eu transfiro para 30, porque a fórmula é a mesma, ela não mudou. Então eu coloco ali o valor de 30 e aperto Enter. Então a gente tem aqui agora 42,21. Então para o ângulo de 30 graus, a gente tem 42,21 milímetros. Essa mesma coisa eu vou fazer com todos os ângulos agora. Com o ângulo de 60, o de 90, 120, 150 e 180 graus. Então bora lá. Então agora a gente tem todas as medidas aqui relacionadas. Então a gente tem do ângulo de 0 graus, o ângulo de 30 graus e assim por diante aqui, que são ângulos ministrados. Feito agora esses ângulos, agora a gente vai virar a nossa folha e a gente vai projetar mais duas informações aqui para a gente poder fazer a planificação. O nosso diâmetro do nosso tubo, esse diâmetro aqui, ele tem 80 milímetros. Então a gente precisa achar o perímetro desse cara aqui. Então como que a gente vai achar o perímetro? Então vou colocar aqui, ó. Perímetro é igual ao diâmetro do tubo, então seria o A, a gente vai classificar como A, mas é o diâmetro do tubo, vezes π. Para quem não sabe quanto que dá π, π é igual a 3,142 milímetros. Esse é o valor do π. Então, π, o perímetro é igual a 80 vezes o π. A gente for fazer o cálculo, 80 vezes π, a gente tem ali 251,32 milímetros. Então, π é igual a 251,32 milímetros, ok? Então essa daqui é a nossa primeira informação aqui, que é o nosso perímetro. Uma outra informação que a gente tem agora é o espaçamento. O espaçamento eu vou chamar de E, tá? O espaçamento seria os vãos que a gente vai precisar fazer. Se você pegar aqui, a gente tem 6 partes iguais aqui, 6 vãos, certo? Se a gente tem 6 vãos aqui, no total do nosso perímetro vai ser 12 vãos totalmente espaçados. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar o perímetro e vai dividir ele por 12. Então, E, que é o espaçamento, a gente vai pegar aqui 251,32 milímetros e vai dividir esse cara aqui por 12, que é a quantidade de vãos que vai ter. Então, o E é igual a 251,32 milímetros dividido por 12. Então, a gente tem ali, ó, 20,94. Então, a gente vai colocar aqui 20,94, que seria o nosso E aproximado, seria 21 milímetros. Então, a gente vai utilizar essas informações agora para poder fazer toda a nossa planificação.
tá? Então agora fica mais fácil. Vamos agora fazer a nossa planificação. Olá, pessoal. O que a gente fez? A gente fez esse método aqui do desenho, fizemos a aplicação da fórmula. Com a fórmula, a gente encontrou todos esses dados aqui, que agora a gente vai passar para a planificação. Então, o que nós precisamos primeiro é definir o nosso perímetro. Então, aqui a gente tem 251,32 milímetros. Então, eu fiz aqui agora um comprimento, uma linha, com 251,32 milímetros. Exatamente o que está aqui, tá? Praticamente aí seria 251, 32 já não daria para fazer, né? Na régua, mas aqui a gente tem pelo menos 251 milímetros. Agora a gente vai fazer as divisões. Qual que seria a nossa divisão? 21 milímetros. Então eu vou dividir aqui 12 vãos totalmente espaçados com 21 milímetros. Então agora eu vou pegar essa medida aqui que foi projetada e vou transferir agora para toda essa linha. Agora nós temos aqui todas as divisões, certo? Agora nós vamos fazer as numerações para facilitar aí. A gente tanto pode fazer as numerações com os ângulos aqui. Então, a gente pode começar, por exemplo, com o ângulo de 0 graus nessa ponta e ir terminando aqui com o ângulo de 0 graus. Só que eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer com numeração. Então, a gente vai começar aqui, ó. Aqui no ângulo de 0 graus, eu vou marcar aqui como ponto 1, ponto 2... 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o ângulo de 7 é os 180 graus, ok? Então, a gente vai marcar desse jeito aqui, ó. Então, vamos começar com o nosso ponto 1, que seria o ângulo de 0 graus. Eu vou marcar na ponta aqui, ó. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim eu desço, né? 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então aqui a gente tem a marcação, que seria os números aqui para a gente poder planificar mais rápido. Feito a marcação dos números, agora a gente vai projetar algumas linhas para cima. Se você perceber, a gente tem aqui no ângulo de 180 graus, que seria esse ponto maior aqui, ele tem uma altura de 73,13 milímetros. Então eu vou dimensionar essa altura aqui, que é o ponto 7. Então, eu vou vir aqui no ponto 7 e vou dimensionar essa altura de 73,3 milímetros. Então, aqui, ó, nesse risco aqui, lembrando que aqui está no esquadro, tá? Ângulo de 90 graus certinho. Aqui a gente tem 73 milímetros aplicados. Eu vou pegar o meu compasso novamente aqui e eu vou pegar essa medida que foi distribuída aqui pra gente e eu vou jogar no nosso ponto 1. Nos dois lados, deste lado aqui e desse outro lado aqui para facilitar para a gente. Feito isso agora, eu só vou pegar o esquadro e vou subir até esse risco aqui onde a gente cruzou, até esse ponto, e aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou ligar esse ponto 1 com esse ponto 1 desse lado aqui. Então a gente vai fazer uma ligação desses pontos. Pronto, então quer dizer que nossa planificação ela vai ficar dentro desses dois quadrados aqui, que seriam os dois retângulos, né? Então agora a gente vai subir linhas na vertical, seguindo todos esses pontos aqui, ó. Então agora a gente tem todas as linhas projetadas aqui na vertical. Então agora a gente vai pegar todas as medidas, ó. Nosso ângulo 00, que a gente colocou aqui como ponto 1, ele tem 40 milímetros, então nós iremos colocar uma altura no ponto 1 de 40 milímetros. Então eu vou vir aqui, eu vou vir com a minha régua e vou marcar 40 milímetros no nosso ponto 1, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também. Beleza? Então a gente tem as duas marcações. O nosso ponto de 30 graus, a gente tem 42,21, que é aproximadamente 42. Então, seria o nosso ponto 2 aqui. Então, a gente tem 42 milímetros. Então, a gente vai marcar esses pontos aqui também. A mesma coisa eu vou fazer com todos esses pontos aqui, ó. Então, aonde está marcando 60 graus, que é o ponto 3, eu vou marcar aqui, ó, o valor de 48,28 nos dois pontos 3 e assim por diante.
Feito agora todas as projeções dos pontos, agora a gente vai fazer a ligação desses pontos. Então lembrando que eu segui todas essas medidas aqui em relação aos ângulos que foram projetados aqui. Então agora eu vou só ligar esses pontos. Então eu vou sair lá do ponto 7, vou fazer a ligação com o ponto 6, o ponto 6 com o ponto 5 e assim por diante. Então agora a gente tem a nossa curva e agora a gente só precisa fazer o corte. Então eu vou cortar aqui em volta tudinho e vou fazer mais um molde desse para a gente poder fazer o encaixe, né? Um tubo entrando aqui e o outro tubo saindo por aqui. Então aqui a gente tem as nossas duas pecinhas. Agora eu vou dobrar elas e vou mostrar para vocês como que fica no final as duas peças montadas. Então pessoal, é assim que vai ficar a nossa derivação no ângulo de 45 graus. Então se você pegar, você tem aqui o ângulo de 90 graus e aqui a gente tem o ângulo de 45 graus, beleza? Então pessoal, a gente finaliza aqui o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que em breve eu vou lendo e vou respondendo e tirando o máximo de dúvida de vocês. E se você está pensando aí num novo tipo de traçado que eu possa desenvolver, coloca aqui nos comentários também que depois eu venho fazendo os traçados que vocês me pedirem, ok? E não se esquece, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, beleza? Forte abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.